E aí galera do YouTube, aqui quem fala é Leandro, e sejam todos bem-vindos ao canal Cine Leandro. Bom pessoal, para quem acompanhou o canal ultimamente, sabe que eu postei vídeos onde eu analisei todos os filmes do Ben 10. Sim, eu analisei os 5 filmes da franquia, sem brincadeira. Foi um por um que eu fui analisando. Eu vou deixar aqui o link desses 5 vídeos aqui na descrição do vídeo. Que sério, eles estão muito legais, vale muito a pena serem assistidos. E sendo assim, hoje eu vou fazer um ranking dos piores e melhores filmes do Ben 10, para saber qual que é o melhor filme e qual é o pior filme, sabe? Aquele que você não assiste de jeito nenhum. E só para deixar bem claro, pessoal, esse vídeo vai ser feito com base na minha opinião. Então se você tem uma opinião diferente, por favor, eu exijo respeito, tá? Não me ataca nos comentários só porque eu não concordo com o que você acha, tá? Porque dá pra gente trocar uma ideia, mas enfim, respeito, por favor. Ben 10, O Segredo do Omnitrix, de 2007. Bom, sendo o primeiro filme da franquia inteira, devo dizer que foi um grande acerto deles, porque sério, esse filme é muito bom. A começar que ele tem uma qualidade incrível, sério, é uma qualidade que é superior à da série clássica, considerando que o filme é feito para TV e não para o cinema, então já é uma grande coisa. E não só isso, ele também tem uma abertura que é incrível, né, mostrando o Omnitrix tudo em 3D, né, sabe? É um negócio incrível. Além de que ele também tem uma história muito boa que traz urgência, porque bom, aqui o Omnitrix está em modo de autodestruição. E caso o Ben não consiga parar isso a tempo, não só ele, mas o universo todo vai ser destruído. Então o filme traz essa urgência. E não só isso, o filme também traz o arco do Ben, sabe? Desenvolve ele. Que ele começa sendo aquele mesmo imaturo e irresponsável de sempre, né? Mas com o decorrer do filme, ele vai começando a se tornar alguém mais responsável e maduro. E vai começando a perceber que ele deve se importar mais com as pessoas que estão em volta dele. E além do que, esse filme também tem um certo foco no Omnitrix, sabe? Ele mostra que é muito mais do que um simples relógio que transforma o Ben em 10 diferentes aliens, sabe? Já que aqui é mostrado, né, que tem um GPS embutido, além de que também é revelado o motivo dele ter sido criado, né, que é para unir todas as espécies que existem no universo. Além de que também tem ótimas lutas que ficam ainda melhor com essa qualidade incrível. E além do que, esse filme tem uma mudança de tom de uma hora para outra. Pois é, ele começa numa vibe meio cômica, sabe? Mas aí do nada ele acaba mudando de tom, se torna algo bem mais dark. Que é principalmente quando a Gwen aparentemente morre, né? O Ben pensa que ela morreu, o que foi um grande trauma para bastante gente, com certeza. E sem contar que é nesse filme que o Azimuth é introduzido, né? O criador do Omnitrix. E ele acaba sendo o contraste do Ben, né? Já que ele de início é alguém bem egoísta e pouco se importa se o Omnitrix vai destruir o universo todo, né? Já que ele se importa mais com as invenções dele. E é nesse filme aqui que a gente tem a introdução do Gigante também, né? É aqui que o Gigante tem sua primeira aparição na franquia inteira. E a forma que ele foi introduzido foi genial também. E um fato sobre o filme é que ele é o final da série clássica. Sim, ele cronologicamente se passa depois de todos os episódios. Então, né, a série clássica terminou com chave de ouro. Então, para mim, Ben 10, O Segredo do Omnitrix, fica em primeiro lugar. Ben 10, Corrida contra o Tempo, de 2007. Bom, esse filme aqui surgiu porque na época a Cartoon Network estava com uma proposta diferente, né? Que era produzir live actions. E como o Ben 10 estava fazendo muito sucesso, então, né, eles acreditavam que um live action seria uma boa ideia. E realmente, quando eu assisti quando era criança, que foi no DVD, nossa, eu adorei o filme, sabe? Até porque eu tava vendo os personagens do desenho na vida real, sabe? Mas reassistindo hoje em dia, ele não é tudo isso não, sabe? Porque, para começar, ele tem muita coisa que não faz o mínimo de sentido. Sim, muita coisa aqui acaba sendo jogada, sabe? Sem explicação nenhuma.
Simplesmente porque o roteiro precisa, sabe? Além de que tem muita coisa aqui que é desnecessária também, sabe? Muita coisa que é só pra encher linguiça. E sem contar também que os efeitos especiais aqui estão muito datados, sabe? Nenhum deles envelheceu muito bem para os dias de hoje. E além do que, uma coisa que sempre me decepcionou desde que eu era criança é que esse filme só tem umas 4 transformações. Sim, o Ben só se transforma no Chama, no Massa Cinzenta, no Diamante e no Besta. E o CGI da maioria deles tá muito bizarro, sério. Principalmente a transformação do Massa Cinzenta, que sério, pelo amor de Deus, que negócio perturbador. E eu só não mencionei a transformação do Ben no Ian, até porque não é uma transformação que usa CGI, né? É só um outro ator que tá ali. E esse filme tem coisas que são clichês, né? Que são só pra não precisar pensar em algo mais elaborado, né? Por exemplo, na cena em que a Gwen simplesmente faz o Ben voltar ao normal com um discursinho. Mas o filme ainda tem suas qualidades, como por exemplo, o elenco aqui tá ótimo. Sério, eu adorei os atores do Ben e da Gwen aqui, sabe? Eles caracterizaram perfeitamente os personagens. Sem contar também que a dublagem aqui tá ótima, sério, até porque eles pegaram os mesmos dubladores do desenho clássico, então não tinha erro. E além do que, esse filme tem uma abertura que é incrível. Porque, bom, eles pegam a abertura da série clássica e colocam em estilo rock, sabe? Fica um negócio muito foda. A história começou quando um relógio esquisito grudou no pulso dele, vindo lá do infinito. Agora tem poderes e com eles faz bonito, é o Ben 10. Corrida contra o tempo. E o Ion aqui é um ótimo vilão, sabe? Ele consegue mostrar ser uma grande ameaça, sabe? Mostrar ser um perigo para qualquer um. Uma pena que o roteiro às vezes acaba nerfando ele. Então, para mim, o Ben 10 Corrida contra o Tempo fica em 4º lugar. Ben 10 Invasão Alienígena, de 2009. Bom, como o primeiro filme live action do Ben 10 deu certo na época, então, né, a Cartoon Network decidiu fazer outro live action. E como na época era o Ben 10 Força Alienígena que estava em alta, então, né, chegaram à conclusão que também seria uma boa ideia fazer um live action dessa série. Só que, infelizmente, de novo, não foi aquelas coisas, porque para começar, se no filme anterior só tinha umas 4 transformações, aqui só tem 3 transformações. Sim, o Ben só se transforma em 3 aliens aqui, que são o Friagem, o Enormossauro e o Nanomech, que é o alien que é introduzido aqui. Apesar de que o CGI da maioria deles ficou legal, sabe? Só do Friagem ficou zoado e o Enormossauro ficou todo escuro. E além do que, esse filme aqui nem parece que é um filme do Ben 10, sabe? Tá mais pra um filme adolescente, porque aqui, se não é cena de diálogo, é cena de moto ou de carro, porque nem tem cena de luta direito aqui, sabe? A maior parte do orçamento do filme foi gastado tudo com carro e moto. Não parece nem que é um filme de super-herói. E além do que, como esse filme é ambientado no Força Alienígena, que é uma série que tem um tom mais sério, então aqui eles também tentam ser algo sério. Só que em certo momento eles acabam exagerando, sabe? Começa a parecer que é um filme de terror. E a vilã aqui, que é a rainha, não é uma vilã memorável, porque ela é uma vilã que só aparece nos últimos minutos do filme. Então ela não tem tempo suficiente para se tornar uma coisa que as pessoas vão lembrar. Mas o filme ainda tem suas qualidades, como por exemplo, ele tem um ótimo elenco, que sério, eu adorei os atores que fizeram o Ben, a Gwen e o Kevin e a Helena aqui, sabe? Eles realmente caracterizaram perfeitamente os personagens, até a Helena que é introduzida aqui. Além de que também a dublagem ajuda bastante aqui também, sabe? Até porque, né, chamaram os mesmos dubladores do desenho. Então, mais uma vez, não tinha erro. Além de que também a química do Ben com a Helena aqui é ótima, sabe? Realmente eles mostram se preocupar um com o outro, mesmo que eu ainda prefira o Ben com a Julie. E além do que, aqui a qualidade tá um pouquinho melhor, sabe? Você nota que teve uma boa melhorada em comparação com aquele primeiro filme live action. Apesar de que teve umas coisinhas que ainda ficaram bem zoadas. Mas infelizmente esse filme é muito ruim. E com certeza esse é o pior live action do Ben 10. Também o pior filme. Então Ben 10 Invasão Alienígena fica em 5º lugar.
Pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, então já deixem o gostei, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem nenhum vídeo novo. E também compartilhem com seus amigos que gostam de cinema, TV e outras coisas. E aproveitem e também me sigam no Instagram, que é @cineleandro, porque por lá tem conteúdo que é exclusivo, sabe? Como por exemplo videovlogs que eu posto de vez em quando, vídeos onde eu falo de teorias, curiosidades, seja de série, filme, desenho, entre outras coisas. Além de outras postagens que eu faço por lá, sem contar também que minha vida pessoal também vai estar por lá. Então fiquem por dentro. Ben 10 Destruição Alienígena, de 2012. Bom, sendo o primeiro filme 3D da franquia e novamente ambientado na série clássica, devo dizer que até que foi um bom acerto, sabe? Porque para começar, a qualidade aqui é ótima, sabe? O visual dos personagens ficou muito bem feito, sabe? Todos eles são muito caprichados. Além de que o Omnitrix ficou muito bonito também com esse 3D. Além de que também tem uma ótima história que traz a essência da série clássica, né? Que é o tema família. Já que aqui o Ben quer abandonar tudo, né? Quer abandonar a família dele só para viver como herói. Até que ele aprende, né? Que não adianta ele viver como herói se no final ele perde toda a família dele. E o plot do vilão aqui é incrível. Porque, bom, o vilão aqui é aquele gigante do mal. Só que, bom, depois é revelado que não é bem assim, né? E que aquele gigante do mal é, na verdade, o Azimuth. E o Ben, assim, que ele transformou ele naquele gigante do mal. E ele só tá daquele jeito, né? Porque ele tá desorientado e não sabe o que tá fazendo. E esse filme, diferente dos live actions, realmente trouxe todos os aliens, sabe? Quer dizer, não todos, mas boa parte deles aparece, sabe? Os 10 principais. E todos eles estão com o visual deles do clássico. Então, esse filme já ganha os pontinhos por causa disso. E além do que, nesse filme é mostrado o interior do Omnitrix. Porque tem certo momento que os personagens acabam dentro do relógio. E sendo assim, é mostrado que dentro dele tem uma simulação que mostra o planeta natal de cada um deles, sabe? De cada um dos aliens. Claro, né, que aqui tá tudo bugado, mas ainda assim é muito legal de se mostrar. E outra coisa que é incrível aqui é que o Brasil aparece. Porque tem um certo momento que o Ben e aquele mecamorfo guerreiro estão se transportando para os lugares. E um desses lugares acaba sendo o Rio de Janeiro. Eles vão pro Brasil. Sendo uma coisa bem fantástica, sabe? Pelo menos pra mim. E o filme também tem ótimas lutas, né? Que com esse 3D fica ainda melhor. Mas infelizmente o filme ainda tem seus problemas. Como por exemplo, ele não tem tanta originalidade em alguns momentos, sabe? Você nota que eles copiaram certas coisas que já tem em outras mídias do Ben 10. Como por exemplo, a batalha final dos dois gigantes, que foi copiado na cara dura do jogo Cosmic Destruction. E além do que, ele tem coisas que não fazem muito sentido. Porque para começar, por que o gigante aqui tá com o visual dele de UAF e não do desenho clássico? E sem contar também que tem um momento que o Ben e aquele mecamorfo estão voando pela cidade e ninguém nota eles. Que aí eu entendo que é mais por conta de orçamento, mas ainda assim é um negócio muito sem sentido. E sem contar também que na batalha final, o Ben, sem querer, acaba destruindo alguns prédios. Ou seja, né, pessoas ali morreram. E isso é um negócio que não dá para ignorar de jeito nenhum. E além do que, esse filme tem um antagonista que é chato. Que é aquele mecamorfo guerreiro que eu tava falando. Porque por mais que ele tenha suas motivações, né, que ele é o pai do Azimuth e que ele quer vingar a suposta morte do filho, ele chega um momento que já enche o saco, sabe? Você não quer mais saber dele. E o pior de tudo é que nesse filme o Ben regride. Porque, bom, esse filme traz a essência da série clássica, que é algo bom. Só que ao fazer isso, o Ben volta a ser arrogante e imaturo, sabe? Fazem ele esquecer de tudo que aconteceu lá no Segredo do Omnitrix. Então isso acaba sendo um pouquinho incomodante. Mas ainda assim, o filme consegue ser muito bom. Então pra mim, Ben 10 Destruição Alienígena fica em segundo lugar. Ben 10 contra o Universo, o filme de 2020. Olha pessoal, eu vou ser honesto com vocês. Eu por uma boa parte da minha vida sempre procurei passar longe desse filme. Porque, bom, ele é um filme do reboot. E o reboot não tem lá a fama de ser algo bom, né? Então,
eu já tinha um receio de assistir. Só que esse ano eu precisei assistir o reboot para ver, né, se ele era bom ou não. E ainda precisei assistir esse filme, né. E devo dizer que esse filme aqui não é lá um negócio pra dizer que é ruim, sabe? É, porque pra começar, ele tem uma história legalzinha. É, porque, bom, ela começa de um jeito, mas aí o rumo acaba mudando, sabe? Ela termina de um outro jeito. Isso é um negócio bem inesperado. E além do que, nesse filme, tem outras espécies de aliens aparecendo, né? Que são espécies de aliens clássicos, como o fantasmático, o mega-olhos e o aquático também. E nesse filme, ainda tem o retorno de alguns personagens, como por exemplo, os Incursianos, e também tem o retorno do Gosma e do Gigante também, sabe? É, esse filme tem bastante fanservice. E além do que, esse filme tem uma coisa que é incrível também, que é o plot do Antitrix. É, que é mostrado como é que o Kevin foi construir aquele relógio, sabe? É, mostrando que era o Vilgax que estava por trás de tudo aquilo. Além de que esse filme tem muita referência à continuidade clássica, sabe? Muita referência mesmo. Além de que também tem ótimas lutas também, sabe? Principalmente no final. Mas infelizmente o filme ainda tem seus problemas, como por exemplo, o primeiro ato é muito ruim porque parece que é um episódio do reboot. Então, né, isso acaba já deixando um negócio menos legal, sabe? E além do que, esse filme, assim como Destruição Alienígena, não tem tanta originalidade. É porque ele copia muitas coisas lá do filme O Segredo do Omnitrix, como por exemplo, isso do Ben ir pro espaço e encontrar o Azimuth, e depois dele enfrentar o Vilgax na forma do gigante. É, isso faz o filme perder alguns pontinhos, mas ainda assim, ele é um filme que é legal, sabe? Dá pra você assistir. Então, pra mim, Ben 10 contra o Universo o filme fica em terceiro lugar. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários qual é seu ranking de piores e melhores filmes do Ben 10, que eu ia gostar muito de ver o seu ranking. Dê uma olhada nesse vídeo aqui, porque aqui eu fiz um ranking das piores e melhores séries do Ben 10, que sério, tá muito legal, vale muito a pena ser assistido. Fiquem com Deus, um abraço e tchau!